porque toda honra e toda glória é para Ele. Aleluia. Meus amados irmãos, gostaria que quem está com sua Bíblia aí pudesse abrir no livro de Romanos capítulo 7, versículo 15, ou ligar o seu celular. Romanos 7 e versículo 15 em diante, que diz assim: nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E o 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E o 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aleluia. Pode sentar, amados. Bendito Deus eterno. Nós estamos aqui, Senhor, com o propósito de propagar Tua palavra, ser canal de bênção para a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo toque nos corações essa noite, abrindo-nos um entendimento, Senhor, e as Tuas verdades, elas sejam, Senhor, ministradas em cada coração, para a honra e glória do Teu santo nome e edificação da Tua igreja. Amém. Meus amados, nós temos aqui palavras do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo foi um homem muito erudito e que teve grandes experiências com Deus. E mesmo antes de ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus, ele era um homem estudado na cultura da época, muito bem versado. E ele era um perseguidor do evangelho, do cristianismo, porque ele achava que era essa a forma correta de ser, ou seja, perseguir aqueles que estavam difamando a verdade do Deus que ele acreditava. Mas só que teve um belo dia que esse homem teve um encontro com Deus de uma forma muito única, muito esquisita e ao mesmo tempo especial. E quando esse homem teve um encontro com Cristo, ele recebeu a experiência do novo nascimento. Deus conectou-se a ele de uma forma sobrenatural, derramando muito poder, muito discernimento, muita sabedoria. E o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Depois de Cristo, talvez seja o nome mais citado em todo o Novo Testamento, pela influência que ele exerce até os dias atuais. As cartas que ele escreveu foi a primeira forma de transmitir a mensagem da cruz para vários povos, porque o apóstolo Paulo recebeu o nome de apóstolo porque ele era um missionário, abria muitas igrejas em toda aquela região. E com tanta experiência, com tanta bagagem espiritual, esse homem, no capítulo 7 de Romanos, ele abre o seu coração para todos.
E ele começa a falar de um problema que ele tem, um conflito interior. E antes de falar um pouco sobre isso, eu gostaria de saber se alguém já fez alguma viagem aqui de submarino. Alguém já teve a experiência de mergulhar nas profundezas do oceano, Pacífico, Atlântico, qualquer oceano, o lago? Alguém já teve a experiência? Não, não é? Então quero vos convidar, essa noite a gente fazer uma viagem a esse submarino chamado nosso próprio eu, o nosso interior. Porque muitas das vezes é mais fácil o homem ir à Lua, a Marte, como eles estão aí planejando, do que conhecer as profundezas do oceano, da terra. E não é diferente. Jesus também falava que é muito mais fácil a gente apontar, observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, do que aquelas coisas que acontecem lá dentro da gente, do nosso interior. Porque é incômodo, é difícil a gente olhar para si próprio, olhar para dentro da gente e observar o quão limitado nós somos. E esse capítulo 7 é um capítulo muito profundo. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês vão entender quando vocês fizerem essa leitura com bem calma. O capítulo 7 ele versa por muitos assuntos, mas nesse trecho que nós acabamos de ler, ele fala de uma experiência comum a todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa experiência com o apóstolo Paulo aqui, ela não ficou lá no passado, ela se repete diariamente, constantemente em nossas vidas. Isso está falando de um conflito, um verdadeiro conflito. Porque seria tão fácil se a gente só pudesse fazer, e só se fizéssemos aquilo que realmente é bonito, aquilo que é louvável, aquilo que é agradável, aquilo que as pessoas vão aplaudir. Mas tudo bem, tem pessoas que trabalham, desenvolvem algum tipo de atividade que não gosta, mas está lá trabalhando. De repente ele faz algumas coisas, não gosta de lavar prato, não gosta de lavar roupa, não gosta de fazer o dever de casa, não gosta de ler, não gosta de estudar. Cada um tem suas predileções. Mas existe algo a mais que normalmente nós fazemos, mesmo sem querer. E o que o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. Dos conflitos, quando ele sabe o que deve ser feito, aquilo que ele gostaria de fazer, mas quando menos espera ele fez exatamente o contrário. Acho que cada um de nós já passou por essa experiência, ou melhor, tenho certeza que cada um de nós tem passado por essa experiência, porque isso fala da nossa natureza. Nós temos o DNA de Adão, a natureza tendenciosa para o pecado. Não precisa ensinar ninguém a pecar, nós o fazemos espontaneamente. E quando lutamos contra essa força que nos leva para cometer esse tipo de ação que desagrada a Deus, que nos desconecta da presença dEle, quando isso acontece, nós que temos o Espírito da verdade habitando em nós, isso gera um conflito, gera uma angústia, uma tristeza tão grande, e parece que cria-se uma barreira entre você e Deus. E quando essa natureza humana, ela começa a interferir na nossa vida, nós temos que tomar algumas ações. Nós cantamos aqui uma coisa muito maravilhosa, esse momento de adoração, que todas as coisas sejam para Ele, a Ele seja toda a glória. Eu nasci para te adorar foi que eu nasci. E nós cantamos isso de coração aberto, com tanta intensidade. Isso é maravilhoso. Mas quando cada um vai para suas casas, se deparam com suas realidades pessoais, com seus conflitos, com as suas limitações, aquilo que você está em secreto, onde ninguém está vendo, somente Deus e o diabo e você mesmo, você termina manifestando talvez os seus pontos frágeis, suas fraquezas. E alguém poderia até criticar,
talvez na atualidade ninguém tivesse tanta coragem de falar que é tão limitado como o apóstolo Paulo. Ele teve essa capacidade, essa coragem de olhar para dentro de si, abrir o seu coração e olhar: tem algo dentro de mim que me impede de avançar um pouco mais. E isso, chamado de natureza humana, chamado de carne, é o nosso maior inimigo. Por quê? Não é Satanás? Satanás é, mas nós não habitamos com Satanás. A nossa carne está dentro de nós, 24 horas, comendo, dormindo, viajando, para onde você for. A natureza humana está junto de você. E nós precisamos vencer essa natureza humana. Porque no momento que estamos aqui, nos derramando na presença de Deus, os pensamentos, as distrações, o cansaço, as preocupações, são ferramentas externas que o inimigo usa para nos provocar um desejo. E a finalidade principal desse desejo é cortar a tua conexão com Deus, te fazer perder algo de especial da parte de Deus. E precisamos sim estarmos vigilantes contra essas estratégias. As nossas ações, o desejo que é despertado, ele pode interferir ou trazer consequências em pelo menos 3 áreas da nossa vida. Tudo que nós fazemos tem consequências. A primeira delas é quando nós fazemos algo que traz a consequência diretamente para o nosso corpo físico. A gente sabe que não pode fazer, mas teremos uma consequência. Quem está resfriado, por exemplo, não pode, ou pelo menos é o que se ensina, que a gente venha tomar um sorvete, um picolé. Está resfriado, está tossindo, mas de repente aquela vontade é tão grande que a gente sofre as consequências e vai lá, toma aquele sorvete, chupa aquele picolé e sofremos diretamente. Ou de repente você vai viajar, vai dirigir ou pilotar uma moto 3 horas da manhã e ainda já é 1 hora da manhã e você ainda está acordado, ou seja, você ainda não dormiu. Que tipo de risco você vai correr? São loucuras que a gente faz, sabe que não é certo, mas terminamos fazendo aquilo que é errado. Mas o prejuízo vai ser diretamente para o nosso corpo físico. Vamos estar lutando contra o sono e correndo um risco muito grande de nos acidentarmos. Na nossa vida física, essas consequências podem ser fatais, podem ser trágicas. Mas existe também aquelas ações que nós fazemos e as consequências vai diretamente para o nosso emocional. Como assim? Quando de repente nós entramos numa discussão sobre religião, num ambiente de trabalho, e começamos a discutir que aquela religião é ruim, que é assim, que é assado, a minha é a certa, e nós não ensinamos isso. Nós só testemunhamos as verdades do reino de Cristo. E o que acontece? Existem pessoas temperamentais que de repente vai falar palavras agressivas contra a sua opinião. Um outro ponto de discussão que trazem muitas consequências para a vida emocional é quando se discute sobre futebol. Quando fala que o Flamengo não é o melhor time do Brasil, aí vai ter gente que não vai gostar. Ou Vasco, ou Palmeiras. Existem discussões muito calorosas a respeito desse assunto. E as consequências são emocionais. Discussão no trânsito. A gente já viu até
desastres. A mídia tem noticiado que pessoas perdem a vida, outros tiram a vida por conta de bobagens relacionadas ao trânsito. Mas existe um outro tipo de ações que a gente sabe que não deve fazer e terminamos fazendo. São as consequências diretamente na nossa vida espiritual, motivadas pela nossa carne. E é esse tipo de consequências que o apóstolo Paulo falou, que ele não consegue entender esse fenômeno que acontece, chamado conflito. Porque quando nós não tínhamos a comunhão com Cristo, nós fazíamos tudo de errado. Acabou-se, ia dormir. Talvez você ficasse pensando, mas o fato de cometer pecado dia após dia já deixou a mente cauterizada, e aquilo passou a ser uma habitualidade, uma normalidade. Mas depois que você teve a experiência do novo nascimento, entregou a sua vida a Cristo, isso passou a ser uma coisa muito difícil. Lutar contra essa natureza. E nós temos aí no livro de Gálatas, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve que os nossos inimigos, eles podem ser classificados em 4 áreas dentro de nós. Satanás, ele não pode colocar isso, mas ele usa um mecanismo chamado de desejo. O tentador desperta o desejo através da fala, através daquilo que você ouve, através daquilo que você vê, através daquilo que você sente. Ele desperta esse desejo. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos aí a questão do que Gálatas, ele fala que a imoralidade é uma dessas áreas que o diabo tenta despertar o desejo para as coisas pecaminosas, pornografia, pensamentos impuros, a idolatria. Alguém, alguma coisa termina ocupando o lugar de Deus, seu emprego, seu dinheiro, seus bens, seu status. Ou talvez a rivalidade, dissensões, pessoas que têm ataques de fúria, quando simplesmente perde o controle emocional, fala o que não deve, destrói, machuca, passa por cima de tudo, de todos. Ou simplesmente os excessos, como a glutonaria, as bebedices. Ou seja, o excesso de lazer também é pecado, porque isso desconecta também da realidade. E por isso que existem muitas pessoas no mundo das drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, são os excessos. Eu não sei, mas eu sei que cada um de nós temos as nossas fragilidades. Cada um de vocês, incluindo a mim, primeiramente, temos as nossas fraquezas. E que essas fraquezas têm que continuar fracas, pequenas e reduzidas. E não permitirmos que elas cresçam. A carne é fraca, isso é verdade. Jesus fala que a carne é fraca, o espírito está sempre pronto para se conectar a Deus. Mas parece que às vezes a carne ela fica mais forte. O apóstolo Paulo, ele faz uma versão, ele fala de uma coisa muito importante aqui. No versículo 24: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável, eu sou miserável. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Sou infeliz. Ora, eu estou adorando a Deus, eu tenho prazer na lei de Deus, e de repente eu sou tentado por mim mesmo, por um desejo incontrolável para cometer um pecado. Isso traz uma tristeza tão grande no coração dele. E ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte?
E o corpo dessa morte, ele estava se referenciando a um fato histórico de um povo muito antigo que habitou a região hoje da Itália, os etruscos, que fez parte da formação do povo romano. E nós sabemos que Roma dominou o mundo, inclusive a região ali de Israel. E o povo romano, ele tinha alguns hábitos muito macabros de punição, de tortura. Um exemplo disso é a morte de cruz. Não se sabe ao certo a origem, mas a verdade é que a morte de cruz era uma verdadeira tortura para aqueles que o governo considerava culpado por alguma coisa, traição, enfim, existia uma lista de erros, de crimes, que a sentença seria a morte de cruz, uma morte lenta, uma morte cruel. E o povo que antecedeu o povo romano, como nós temos aqui, antes dos portugueses virem aqui para o Brasil, nós tínhamos a presença dos índios. Vamos dizer que no caso, antes dos romanos, quem existia ali eram os gregos, os descendentes de gregos que habitaram a parte da Itália, e os etruscos. Eram um povo de hábitos também meio estranhos, inclusive com alguns padrões de castigo macabros. E um deles era amarrar aquela pessoa que estava sentenciada, amarrar um corpo de um cadáver que aquela pessoa tinha cometido, tinha matado, tinha feito alguma coisa contra a vida de outra pessoa. E a sentença era exatamente essa: amarrar um cadáver ao corpo daquele sentenciado que ainda estava vivo. E amarrava cabeça com cabeça, braço com braço, perna com perna. Aquele cadáver já em estado avançado de decomposição, e aquela pessoa terminava morrendo por infecção. E era uma morte também terrível, dolorosa, aterrorizante. Era uma verdadeira tortura. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente desse fato: quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo dessa morte traz esse tipo de tortura antiga, medieval. E o interessante é que quando o apóstolo Paulo ele falava disso, ele também estava se referenciando à velha natureza, o velho homem que às vezes quer ressuscitar. A nossa velha natureza. Estamos aqui felizes, na paz, adorando, absorvendo a palavra de Deus, mas depois aquela natureza humana, seja por uma palavra que você não gostou e você precisa se vingar daquilo ali, o velho homem, o sentimento de vingança, o ataque de fúria, a tendência para a pornografia, para a imoralidade, para pensamentos impuros, ou para a idolatria. O velho homem às vezes quer ressuscitar. E o apóstolo Paulo falava: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, aleluia, porque quem nos liberta desse velho homem é o Senhor Jesus, aleluia. Ele pergunta e ele mesmo dá a resposta. O salmista Davi também tinha esse tipo de comportamento. Às vezes pedia a Deus: meu Deus, me livra, quem vai me livrar? Fazia perguntas, e à medida que ele estava orando, escrevendo aquele texto, ele já estava recebendo refrigério, e ele já escrevia a resposta: o Deus dos exércitos me dará a vitória. Quantas vezes a gente entra na presença de Deus, começamos a chorar, reclamar: meu Deus, como vai ser? E agora, Senhor? E de repente o refrigério começa a tocar o teu coração, e você já sai mais animado. Eu já sei de onde vai vir o socorro. O meu socorro virá dos céus. Deus proverá todas as coisas, aleluia. E depois de fazer toda essa confissão, todo esse conflito, ele pergunta: quem me livrará? E ele responde no versículo imediatamente superior: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor.
E nós aprendemos que a nossa natureza, que habita dentro de nós, a nova criatura que está dentro de nós, porque nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito milita contra a carne, é uma briga infindável. E só tem uma forma de vencer: nos apropriarmos das verdades do reino. Existe uma história muito conhecida que diz que um certo evangelista, ele foi pregar a palavra para um indígena. E quando ele começou a falar da guerra, do espírito contra a carne, da natureza humana, aquele índio disse: não, eu já sei disso. Dentro de mim existe isso. É como se fosse dois cães, um do bem e um do mal. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa boa, aquele cão que está dentro de mim, o cão do mal, começa a reclamar, começa a persuadir. E às vezes eu termino fazendo aquilo que aquele cão do mal quer. E às vezes o contrário também acontece. E aquele missionário perguntou: e quem é que sempre vence essa batalha? O cão do mal ou o cão do bem? Quando eu falo cão, não é o cão Satanás. Eu chamo referência como se fosse dois cachorros na nossa linguagem. Ele diz: aquele que eu mais alimento. Essa ilustração muito conhecida, normalmente, tipicamente utilizada para falar das nossas naturezas, como se fosse o bem e o mal. Onde na realidade nós entendemos que a nossa natureza, a carne, ela não aceitou a Jesus. Quem aceitou a Jesus foi o nosso espírito. Mas a nossa carne, ela precisa ser mortificada. Aleluia. Em Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Muitas das vezes precisamos fazer essas afirmações. Quando o velho homem começa a se levantar, querendo dar as coordenadas da tua vida. Olha, você ouviu o que fulano fez contra você? Ah, você ouviu aquela pessoa que fez aquilo contra você? Você viu aquilo? Nós temos que reduzir o nosso corpo, a nossa carne, à escravidão. A gente tem que dar as coordenadas, não o contrário. Aleluia. E no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala um segredo. Como é que ele conseguia vencer esse conflito? Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E a palavra de Deus diz que uma das formas de nós esmurrarmos a nossa carne é através da oração, é através do jejum, é através da adoração, é através desses momentos que nós fazemos, abrindo mão do nosso precioso tempo, abrindo mão de tantas outras coisas, para juntos aqui crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você investe na sua vida espiritual, você é fortalecido e a carne é enfraquecida. Ainda que ela diga: olha, não vai hoje ler a Bíblia, não vai hoje para a igreja, não vai hoje fazer aquilo que Deus está colocando no teu coração. Se você está alimentando o teu espírito constantemente, você vai ter força suficiente para dizer: eu vou. Hoje é que eu vou jejuar. Hoje é que eu vou orar contra aquela pessoa, a favor daquela pessoa que estava fazendo algo contra mim. Você começa a transmitir a essência de Cristo na sua própria vida. Aleluia. Mas é necessário que venhamos crescer, é necessário que venhamos investir no nosso crescimento, na nossa nutrição espiritual. Mas depois que acontece? E aí? Estava fraco, cometi uma falha, pequei. E agora? Quem nunca pecou aqui? Tem alguém aqui que
não conseguiu pecar? Todos são seres humanos? Eu acho que sim. Então isso é para você. Há uma advertência lá no livro de 1 João. Diz assim: filhinhos, não peque. Advertência. É a prevenção. Como é que a gente evita pecar? Fortalecendo o nosso espírito e enfraquecendo a nossa carne. Quantas vezes o Espírito Santo toca de madrugada para você se levantar, orar? E às vezes é até um livramento que Deus quer te dar. Ou Deus está te levantando para interceder em prol da sua própria vida, da sua família, de alguém. E você não faz. Porque o sono está muito gostoso, está frio, está cansado. Eu lembro de um jovem que, quando ele estava dando seus primeiros passos, ele disse que ouviu uma voz, quando estava dormindo, que era para ele orar. Isso era de madrugada. E ele disse que não orou, não se levantou. Mas aquela voz era muito forte, mas ele estava com muito cansaço. Ele teria que fazer um esforço para se levantar, para orar. Quando foi no outro dia de manhã, ele viu que a garagem onde estava o carro do seu pai tinha sido arrombada. E algumas pessoas, alguns desordeiros, arrombaram o carro do pai dele e fizeram um cata. Roubaram equipamentos, roubaram uma série de coisas que estavam no carro. E alguns vizinhos disseram que a hora era exatamente a mesma hora que o Espírito Santo estava falando para ele se levantar e orar. Talvez só o fato dele se levantar, acender a luz, já afugentasse aquela situação. O Espírito Santo muitas das vezes nos adverte, muitas das vezes não, sempre nos adverte. E algumas vezes nós ignoramos os sinais. E sofremos depois as consequências. E sim, e se acontecer, o que eu faço? Não peque, mas se pecardes, entretanto, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado? Para quê? Um advogado de defesa. Como defender um pecador? De quem? De Satanás? De nós mesmos, da nossa consciência. Que quando nós cometemos algo que desagrada a natureza de Deus, um pecado, a nossa consciência começa a nos acusar. E essa acusação, ela não quer que você se arrependa, ela quer que você se crucifique. Ela quer gerar em você o sentimento de martírio, de martirização. Como assim? Como aconteceu com Judas? Judas se sentiu tão mal em ter traído Cristo, que ele achou melhor fazer a própria justiça. Ele produziu aquela ira, aquela tristeza. Ele deu lugar ao remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. O remorso produz morte, destruição, autoflagelo, autopunição. Eu pequei, não vou mais para a igreja. Eu não vou mais para os cultos. Eu não vou mais ler a Bíblia, não dá para mim, é difícil. Eu não consigo. Está complicado. Por isso que o Filho de Deus morreu por mim e por você. E nos outorgou o Espírito Santo, um advogado para nos defender das acusações da nossa consciência e de todos aqueles que se levantam para apontar quando nós cometemos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Elas se tornam expostas, muitas das vezes só para nós e para Satanás. E nesse momento tão íntimo, nesse momento que só você e Deus sabe o que você fez, você precisa desse advogado para dizer: filho, estou aqui. Você só precisa ter a atitude de dizer: Senhor, eu confesso o meu pecado diante de Ti, eu me arrependo, me aceita mais uma vez.
instantaneamente, quando há arrependimento, quando há sinceridade, instantaneamente, o perdão é liberado para a sua vida. Aleluia. E o perdão você recebe pela fé. Ah, mas eu não me arrepiei, eu não chorei, eu não me estremeci, eu não caí, eu não pulei. Houve sinceridade, houve confissão, houve arrependimento. O perdão é pela fé. Só que o diabo não quer que você acredite, porque o que você fez foi muito forte. Você não é merecedor desse perdão. É isso que esse acusador fica tentando o tempo todo dizer para você na sua mente, que você não merece, que você não vai conseguir. Mas Jesus já nomeou esse advogado para te defender dessas acusações. Quando aconteceu algo semelhante lá com Maria Madalena, ela estava cercada de acusadores. Aquela mulher daquela cidade tinha sido flagrada em um ato de adultério. Aí Jesus fez uma pergunta para aqueles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O apóstolo Paulo escreveu isso, e isso ficou aqui registrado para a nossa geração, para nossas vidas. Porque mesmo sendo um homem tão eloquente, um homem tão profundo em conhecimento, de profunda comunhão e conexão com Deus, ele também tinha os seus conflitos. Imagine nós. Só que também nós temos o mesmo advogado, o mesmo Pai, o mesmo perdão que foi sobre ele, está sobre nossas vidas. Aleluia. No livro de Apocalipse fala que Deus ele vai julgar. Existe um trono de julgamento. Mas só que no livro de Hebreus fala de um outro trono. Não é para julgamento. Existe um trono especialmente constituído como o trono do favor. A gente já assistiu aí em filmes que fala que existe um poço. E o poço dos desejos pega uma moedinha, faz um desejo e joga lá naquele poço. Aí se acredita, ou alguns países têm a tradição, em algumas ruas, em alguns muros, coloca lá, escreve o teu bilhetinho, o que tu queres, coloca lá e deixa lá com o tempo. Nós não precisamos desse tipo de simpatia, porque nós temos algo real. Existe um trono constituído para as tuas necessidades, de todas as naturezas. Eu preciso me fortalecer, preciso mais da graça de Deus. Eu preciso de uma porta aberta de emprego, na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha vida pessoal, profissional. Eu não sei que tipo de graça, que tipo de favor você tem colocado diante de Deus. Saiba que existe um trono constituído para isso. Lá no livro de Hebreus capítulo 4, 16 fala desse trono. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Repita comigo: a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Então nós temos que simplesmente nos achegar. Ou seja, Deus ele disponibiliza isso para você. Agora você tem que dar o próximo passo. Você quer? Se chegue, dê um passo em direção ao trono da graça. E o que é que vai acontecer? Para que você tenha as características, ou seja, você esteja habilitado a receber a misericórdia e o favor de Deus no momento que você está precisando. Aleluia. Eu poderia fazer uma pergunta aqui, talvez alguns não levantassem a mão, alguns sim, mas quem precisa de um favor de Deus em suas vidas?
Só eu que preciso de um favor? Eu sou o primeiro. Eu preciso de favor de Deus. Vocês podem baixar as mãos? Existe alguém que não precisa de nenhum favor? Acredito que todos. O primeiro passo é nos achegarmos a Ele. Pecou, fuja desse momento, corra para os pés do Senhor. Pecou, corra para os pés do Senhor. Repita comigo: corra para os pés do Senhor. Aleluia. Amém? Então, quando a gente está nesse conflito, a nossa resposta para esse momento de conflito, de fragilidade, que eu não consigo, que está difícil, esse momento se responde com conexão mais intensa à presença de Deus. E eu quero convidar o Ministério de Louvor. E quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Que quando a carne, ela começa a se fortalecer, ela se transforma em um ditador. Ela começa a ditar: você vai fazer assim. E a gente tem que enfraquecê-la. A gente tem que esmurrar o nosso corpo, no nome de Jesus. Quando nós adoramos a Deus, nós alimentamos o nosso espírito. As barreiras caem. Aquilo que era tão grande, tão impossível, a gente já começa a ver a luz lá no final do túnel. Quando saímos de um culto abençoado, a gente vê que os nossos problemas realmente eles ficam menores. Quando estamos distante de Deus, tudo fica mais difícil. Mas eu estou na presença de Deus, estou lutando. Mas você está do lado do Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Nunca perdeu nenhuma batalha. É melhor estar assessorado por esse general de guerra do que estarmos lutando sozinhos. Amém? Aleluia. Eu sei que não é fácil viver uma vida cristã como cristão autêntico, mas não é impossível. É possível. Aleluia.
Aleluia. Eu queria fazer um convite a você que quer um favor de Deus. Viesse até aqui à frente. Somente aqueles que estão buscando um favor que somente Deus pode fazer em sua vida. Se achegue ao trono da graça com fé. Aleluia. Quero convidar os obreiros, os pastores, presbíteros, para nós juntos ministrarmos. Aleluia. De Deus, aleluia.